Nas ardentes e isoladas areias do norte da África, abaixo do escaldante sol que ilumina o deserto, floresceu um dia um poderoso reino que manteve seu poder e autoridade durante milhares de anos. Envolvidos com leis firmes, reis e rainhas construíram formas arquitetônicas incríveis que usaram para enterrar pessoas nobres já falecidas, geralmente em templos ou tumbas envolvidas por tijolos sobrepostos que acabavam por formar enormes pirâmides. Parece familiar, não é? Porém, sinto dizer que não estamos falando do Egito. O povo que levantou esses monumentos não foi o povo egípcio. Aqui é o Sudão, o maior país da África, e o território onde, no passado, se encontrava Núbia, um reino de ouro, rico em cultura e conhecimentos profundos. É bem provável que você nunca tenha ouvido falar sobre o povo de Núbia, e isso é comum, afinal, esse reino não é tão famoso quanto o seu vizinho egípcio, porém, assim como provam estudos arqueológicos, pode ser tão impressionante quanto. Com um conhecimento meramente semelhante, essa civilização também possuía o hábito de construir grandes pirâmides, algumas que até hoje permanecem escondidas no meio do deserto escaldante. Se quer saber um pouco mais sobre esse povo e todos os seus feitos, fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Dessa forma, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. A pirâmide de Gizé, no complexo de Cairo, no Egito, é hoje considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na verdade, a única delas que se mantém de pé. Não há como pensar em África, em deserto ou em antigas construções sem pensar nas maravilhas da arquitetura antiga, não é? No entanto, quem segue o curso do Nilo e viaja rumo ao sul do mesmo, chega até o território onde hoje se localiza o Sudão. E ao chegar, se depara com milhares de construções similares às vistas no Egito. Porém, essas pertencem a um período diferente da história e a um reino chamado de Kush. Kush foi uma superpotência africana no passado, e sua influência se estendeu tanto que chegou até o atual Oriente Médio. O reino existiu por centenas de anos e no século 8 a.C. conquistou o Egito, também na África, governando-o por várias décadas, o que expandiu ainda mais o seu poder e influência. Envolvendo toda a sua trajetória, o mais surpreendente sobre essa antiga civilização são as diversas construções que restam espalhadas pelo norte do deserto africano. Mais de 300 pirâmides continuam intactas, praticamente inalteradas desde que foram construídas há cerca de 3.000 anos. As mais suntuosas se encontram em Jebel Barkal, uma pequena montanha no Sudão do Norte que, junto com a cidade de Napa, são consideradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. No local, além das pirâmides, há tumbas, templos e câmaras funerárias completas com pinturas e desenhos que a Unesco descreve como obras-primas de um gênio criativo que mostraram os valores artísticos, sociais, políticos e religiosos de uma comunidade de mais de 2.000 anos no passado. Kerma foi o primeiro estado centralizado da Núbia com suas próprias formas nativas de arquitetura e costumes de sepultamento. Os 2 últimos reinos, Napata e Meroé, foram fortemente influenciados pelos antigos egípcios culturalmente, economicamente, politicamente e militarmente. Os reinos de Kush, por sua vez, competiram fortemente com o Egito e durante o período final da história egípcia antiga, os governantes de Napata conquistaram e unificaram o Egito, como já dissemos. Os napatanos governaram os faraós da 25ª dinastia egípcia. A dominação napatana terminou com a conquista da Assíria em 656 a.C. Cerca de 255 pirâmides foram construídas em 3 regiões da Núbia durante um período de algumas centenas de anos para servir como túmulos para os reis e rainhas de Napata e Meroé. A primeira delas foi construída no local conhecido como El Kourou, incluindo túmulos importantes de nobres da época que viam a importância de se manterem túmulos suntuosos após o fim de suas vidas. 14 pirâmides foram construídas para as suas rainhas, sendo que várias delas eram renomadas rainhas guerreiras. Isto pode ser comparado com cerca de 120 pirâmides muito maiores que foram construídas no Egito Antigo durante um período de cerca de 3.000 anos.
Mais tarde, pirâmides napatanas foram localizadas no Nurim, na margem oeste do rio Nilo, na Alta Núbia. Esta necrópole era o túmulo de 21 reis e rainhas, além de 52 príncipes. Os corpos desses reis eram colocados em enormes sarcófagos de granito, sendo que a sua estrutura ultrapassava dezenas de toneladas. Os cuxitas eram africanos negros, em sua maioria agricultores, mas também artesãos e mercadores. Eles vendiam ouro, incenso, marfim, ébano, óleos, penas de avestruz e pele de leopardo. Além de possuir minas de ouro e terras cultiváveis, o reino ocupava uma localização comercialmente estratégica, dado que de lá se transportavam mercadorias pelo rio Nilo e também por estradas que levavam ao Mar Vermelho. Podemos dizer que o povo de Núbia eram rivais severos dos egípcios que ficavam a alguns quilômetros de distância de seu território. Mas até hoje o legado do reino de Kush não é amplamente conhecido, inclusive entre os próprios africanos. Mas como já foi mencionado, as construções deixadas por esse povo são sem dúvida incontestáveis. Assim como no caso do Egito, esses monumentos provam que essa civilização, ainda que tenha existido milhares de anos atrás, possuía uma tecnologia invejável até mesmo para os dias atuais, para nós que visualizamos de fora. Recentemente, e pela primeira vez em quase um século, as câmaras funerárias reais de Meroé foram reabertas para pesquisa arqueológica. O túmulo subterrâneo da grande esposa real, como tornou-se conhecida a rainha de Keniwa, está localizado a cerca de 2 metros abaixo da pirâmide que a abriga. Como podemos ver nas imagens, são 2 câmaras decoradas com belos murais e textos hieróglifos, muitos dos quais ainda estão muito bem preservados. A reabertura do túmulo faz parte das atividades de pesquisa e conservação de modo exclusivo da Missão Qatariana para as Pirâmides do Sudão, trabalho que recebeu a sigla QMPS liderada pelo Sheikh Hassan bin Mohammed. O projeto visa preservar e explorar as mais de 100 pirâmides dos cemitérios reais de Meroé, com equipes internacionais de especialistas. Também, medidas de segurança e conservação são planejadas para preservar e tornar acessível o túmulo da rainha, historicamente significativo ao público interessado. 4 séculos depois que seus ancestrais foram chamados de faraós negros da 25ª dinastia no século 7 a.C., os reis e rainhas construíram um vasto império sobre o que hoje é o norte do Sudão, ao sul da primeira catarata do Nilo. Seu centro era a capital Meroé, cerca de 200 quilômetros ao norte do que hoje é a cidade de Khartoum. Até o fim do Império Meroítico, no século IV d.C., seus governantes foram enterrados em cemitérios piramidais na borda da região montanhosa a leste da capital. O túmulo da rainha Keniwa, erguido em uma das estradas para a necrópole, é uma de suas primeiras pirâmides. Paralelos estreitos entre a decoração funerária e os textos da 25ª dinastia atestam a influência ainda muito forte das tradições mais antigas. O túmulo da rainha Keniwa foi escavado em 1922 por George A. Eisner, do Museu de Belas Artes de Boston, mas infelizmente documentado apenas por algumas fotografias e desenhos à mão. Por quase um século, esta documentação esparsa foi a única prioritária fonte de informação para a investigação dessa área de uma maneira geral. Agora, a reescavação da pirâmide e da reabertura de suas câmaras graves permitem uma documentação mais bem detalhada com métodos avançados e será a base para a futura pesquisa arqueológica que será realizada ali. Um novo trabalho de campo faz parte de um programa de larga escala para pesquisar, preservar e promover as necrópoles piramidais exclusivas de Meroé, que são Patrimônio Mundial da Unesco desde 2012. O projeto foi iniciado em 2015 pela Missão do Catar para as Pirâmides do Sudão, em estreita cooperação com os Monumentos do Sudão em Khartoum e com o Instituto Arqueológico Alemão em Berlim. Esse instituto abriga um dos arquivos de pesquisa mais abrangentes que se refere à arqueologia do Antigo Sudão. A digitalização de suas propriedades e sua transformação em um centro de pesquisa digital público são outros componentes importantes dessa cooperação, que também está sendo guiada pelo governo do Catar. Hugh Trevor Hopper, um dos mais destacados historiadores britânicos de todos os tempos, diz: "Talvez no futuro será possível ensinar nas escolas algo sobre a história da África, mas até o momento não há nenhuma ou quase nenhuma informação sobre a trajetória inicial desse povo. Existe apenas a história dos europeus na África.
Disse ainda mais: o resto é escuridão, assim como ocorre com a história pré-europeia e a pré-colombiana na América. Uma escuridão que não é sujeito para a história, completou.